E aí, meus queridos, tudo bem? Espero que estejam todos com saúde e na paz do Senhor, tá? Sejam bem-vindos para mais essa semana de aula. Vamos continuar falando sobre impactos ambientais, porém hoje a gente vai falar mais especificamente da poluição atmosférica. A poluição atmosférica é, sem dúvida nenhuma, de todos os problemas ambientais, aquele que faça com que a gente sinta mais, tá? Aquele que está presente nas grandes, nas médias, até mesmo nas pequenas cidades. Claro, quanto maior a cidade, quanto maior o problema urbano, né, maior são os impactos ambientais atmosféricos. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje já somos capazes de presenciar todos esses aspectos em várias partes do mundo. Então, consequentemente, vamos aprender um pouco sobre poluição atmosférica e os principais elementos responsáveis por essa poluição. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, 7 milhões de pessoas morreram em 2012 por doenças causadas pela poluição do ar. O Trip TV convidou um artista, um médico, um motoboy e um jornalista para refletir sobre essa realidade assustadora. Eu vejo pelas minhas roupas, né, que eu uso. Uma blusa que eu coloco é um dia. Eu uso ela, se você ver aqui no fim do dia como tá, você não acredita. Preta, fica preto. Hoje no mundo, 1 em cada 5 infartos do miocárdio são atribuíveis à poluição do ar. Na verdade, a poluição apareceu para mim quando eu comecei a me sentir pó. O ossário, na verdade, foi uma série de intervenções, mas que teve uma primeira intervenção. Foi feita no túnel Max Pfeffer. Aquele preto que eu via era simplesmente passar o dedo na parede e você tinha um contraste entre limpo e sujo. E aí eu fui trabalhando durante 17 madrugadas, num túnel que tinha 600 metros, fiz 300 metros e nessa 17ª madrugada a prefeitura apareceu para lavar o túnel. A poluição ela é responsável por vários tipos de doenças relacionadas à respiração, à pele. O organismo humano não foi preparado para viver com esse nível de poluição que tem o ar das grandes cidades em geral. A poluição do ar hoje, só na região metropolitana de São Paulo, é responsável por 7.500 mortes prematuras. No mundo, em 2012, são quase 7 milhões de pessoas. Tem uns caminhões andando em São Paulo, saindo aquela fumaça preta, cheiro horrível, tipo, meu, sente mal. Essa é a estrutura que é colocada no escapamento dos caminhões. Então a seripolografia ela é feita dessa maneira. O caminhão circula por uma semana com essa estrutura para produzir essas imagens. A chaminé atual, a fonte de poluição na cidade de São Paulo hoje é tráfego. Então você fica no tráfego mais tempo recebendo uma dose maior. De uns anos pra cá, você vê que cada dia que passa piora mais. Eu acho que a tendência é piorar ainda mais, entendeu? Eu acho que o maior vilão do mundo hoje, realmente a coisa mais destrutiva que tem, é o uso do automóvel. Um carro tem alguma coisa como 1,5 toneladas, 2 toneladas. O motor tem que levar 2 toneladas para carregar uma pessoa de 70, 80 quilos. É a forma mais irracional de mobilidade que pode existir. A lógica da quantidade de automóveis, dessa escala de cidade desumana, em virtude de tantas vias, de vias de 3 pistas, ou seja, uma cidade pensada para o automóvel, e eu fico pensando, está errada a lógica? Está errada a lógica. É o lucro máximo? É o lucro máximo. Vai parar quando? Quando chegar no extremo? Se isso não é o extremo, o que é o extremo? Parte do veneno do automóvel não está no motor a combustão, está no próprio carro. Você se isola da cidade. Quando você anda de transporte público ou anda a pé, você vai vendo a sua cidade, você vê os problemas da cidade, você é incentivado a reclamar deles. Ainda faltou cair a ficha. A ficha
da saúde e poluição ainda não caiu no nosso país. Mas como a cidade está doente, eu acredito muito no poder transformador da doença. Depende da gente para começar a mudar, a gente tem que dar o primeiro passo. Então se o seu carro está lá com aquela puta fumaceira, você não está nem aí, você não vai adiantar reclamar que você está ficando doente por causa da poluição. E precisa as pessoas andarem mais de transporte público, mais a pé, mais de bicicleta. A recomposição da área verde, a colocação de espaços de lazer, não uma cidade para você passar, mas uma cidade onde você possa ficar. Bom, a gente pode enxergar a poluição atmosférica, como a que nós vimos agora de São Paulo, mas em outras regiões do planeta, como um problema seríssimo, gravíssimo, não só para a atmosfera, mas também para quem? Para nós seres humanos, principalmente para nós seres humanos. O problema é que somos os grandes responsáveis por fazer com que essa poluição atmosférica ela atinja níveis que sejam insuportáveis à nossa saúde. É interessante isso, né? Como é que a gente consegue, de uma certa forma, nos prejudicar? Mas tudo, claro, em nome do desenvolvimento econômico, tudo em nome de um suposto conforto que nós estamos vivendo. Sem dúvida nenhuma, a poluição atmosférica é a grande responsável por uma série de problemas de saúde humana. Tá? Como é o caso, por exemplo, de questões relativas à respiração, como é o caso, por exemplo, de questões relativas a mucosas, a doenças cardíacas, ao envelhecimento precoce, a asma, a bronquite. E principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, da Covid-19, em que as pessoas elas têm o vírus atingindo, entre outras coisas, o pulmão, essas pessoas acabam ficando extremamente voláteis a esse tipo de doença e a esse tipo de condição atmosférica. Então, consequentemente, nós temos a poluição atmosférica como um dos grandes problemas para quem? Justamente para nós, justamente para os seres humanos. Tá? Essa queima de combustível fóssil, ela, ainda que seja necessário para a economia ou para o nosso conforto, ela não consegue, de uma certa forma, também absorver todas as necessidades humanas. Quer dizer, nós estamos destruindo a natureza, nós estamos nos matando, tá? Ok? Antecipando a nossa morte, de uma certa forma, mas mesmo assim, nós não somos capazes, por exemplo, de produzir energia suficiente para as nossas necessidades. Então, consequentemente, tá? Urge fazer o quê? Encontrarmos fontes de energia que não sejam tão poluidoras quanto os combustíveis fósseis, como o carvão, como o petróleo, quanto o gás. É necessário que a gente chegue logo, tá, às principais fontes de energias alternativas, para que a gente resolva esse grave problema que nos aflige. Justamente por causa disso, nós vamos falar dos 4 maiores problemas atmosféricos que nos atingem. E eu vou começar justamente pela ilha de calor. Vamos ver um vídeo e depois a gente vai entender melhor como se dá essa ilha de calor. Para realizar a pesquisa sobre a evolução das ilhas de calor em Maringá nos últimos 32 anos, o doutor em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEM utilizou a metodologia de análise de satélite. O satélite Landsat 5 nós trabalhamos com imagem até por volta de 2000 e do Landsat 8 a partir de 2000 até 2016. Todas essas imagens são gratuitas, né? Então todo mundo pode fazer o download a partir de um cadastro. Hoje você pode fazer tanto no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais quanto no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então é possível fazer esses downloads e posteriormente elas foram processadas utilizando um software livre, justamente pela questão que os softwares pagos, eles às vezes têm um valor bastante elevado, só que o software livre também resolve esse tipo de situação. Né? Então, conseguimos com resultados bastante interessantes. As ilhas de calor acontecem em ambientes urbanos. Em uma cidade de médio porte, como Maringá, a temperatura pode oscilar entre um bairro e outro, principalmente se comparada a áreas rurais.
A impermeabilização do solo, as obras urbanas e os materiais utilizados nas construções das cidades podem influenciar no acréscimo das ilhas de calor. Por exemplo, aqui nesses 2 pisos, o asfalto pode atingir até 10 graus a mais do que o paver. As ilhas de calor são uma situação de impacto antrópico, né, dentro do ambiente urbano, e no caso elas causam principalmente o desconforto térmico, né, e esse desconforto térmico ele tem que ser resolvido de outras formas. No caso, para resolver essa situação da temperatura, geralmente o pessoal coloca ar-condicionado ou ventiladores e isso aumenta o consumo de energia. Aumentando o consumo de energia no ambiente urbano, isso daí nós geramos uma série de impactos atrelados a isso daí, porque precisamos gerar mais energia para essa população que está dentro do ambiente urbano. Mas em Maringá, o pesquisador observou uma peculiaridade. Por ter em seu plano diretor mais árvores que nos bairros novos, o centro da cidade é mais fresco do que algumas localidades mais afastadas. É possível observar no mapa que os pontos vermelhos que representam as ilhas de calor são mais espalhados no município. Deu para observar que existe um crescimento de ilhas de calor dentro do ambiente urbano de Maringá, principalmente nos bairros mais novos. É uma questão bastante peculiar, porque geralmente quando nós observamos as cidades, né, os estudos de ilhas de calor, geralmente as áreas centrais geralmente têm os valores mais elevados. E no caso de Maringá, não é essa situação. Os valores eram menores, principalmente por causa da arborização urbana, que geralmente nós temos árvores frondosas e que promovem o sombreamento dessas superfícies, desses pavimentos, né? E nos bairros mais afastados, né, as árvores são elas têm um espaçamento maior entre elas, às vezes, ou o porte dela é menor do que na área central. Ainda de acordo com o pesquisador, é possível reverter as ilhas de calor, principalmente se o poder público levar em conta os dados das pesquisas realizadas sobre a variação de temperatura nas cidades. O município hoje ele tem uma ferramenta bastante interessante que é o plano diretor, e dentro do plano diretor eles têm o relatório de impacto de vizinhança, o estudo de impacto de vizinhança. São estudos bastante interessantes para empreendimentos novos e que causam médio ou grande impacto dentro da estrutura urbana. Pensando nessa situação, o município com o relatório de impacto de vizinhança pede uma série de análises referente ao meio socioeconômico e meio ambiental. Entrando na questão do meio ambiental, nós podemos inserir os estudos de ilhas de calor. Principalmente para, caso um empreendimento seja implantado numa zona ou num bairro que exista o problema de ilhas de calor, ele pode, em um determinado momento do estudo, fazer uma medida compensatória ou uma medida mitigatória dentro do ambiente urbano, no bairro, e promovendo assim uma melhor qualidade. Quais seriam essas medidas? Então, principalmente o plantio de árvores, né? Bem, queridos, deu para perceber por esse vídeo, né, que tem como exemplo a cidade de Maringá, mas que também pode se refletir em várias outras cidades do Brasil, que o próprio homem que é responsável pelas chamadas ilhas de calor, pelo problema atmosférico, ele também pode ser a solução, né? Através, por exemplo, de fazer com que nós tenhamos mais verde na cidade, ou seja, mais árvore na cidade. Bom, vamos entender então como acontece a ilha de calor. Antes de mais nada, a ilha de calor consiste no quê? Numa temperatura maior no centro da cidade do que na sua periferia ou até mesmo do que na zona rural. Então isso faz com que o centro da cidade tenha temperaturas maiores que as áreas, né, periféricas. Por que isso? Por que é que isso acaba acontecendo? Isso acaba acontecendo, primeiro, porque nós vamos ter nos grandes centros urbanos mais construções, mais asfalto, mais prédios. Então, consequentemente, isso vai fazer com que a retenção de calor nas áreas centrais da cidade, elas sejam muito maiores do que na área periférica ou do que na área rural. Essa retenção de calor se dá justamente no asfalto ou no concreto construído pelo homem. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês estão viajando, né, num calor imenso, e que você olha para a frente do carro e você vê no asfalto, parece que ele está fumaçando, né? Aquilo nada mais é do que o calor retido pelo próprio asfalto. Então, retenção de calor é, sem dúvida nenhuma, muito maior no centro da cidade do que nas áreas periféricas ou do que na zona rural. Temos, claro, uma maior quantidade de veículos. Nós temos também indústrias muito comuns, aonde? Justamente nas áreas próximas ao centro da cidade. Então, consequentemente,
essa emissão de poluentes vai fazer com que nós tenhamos mais calor nas áreas centrais do que nas áreas periféricas ou nas áreas rurais, justamente porque nessas áreas a emissão de poluentes não é tão grande. Então, consequentemente, nas áreas centrais da cidade, a questão do efeito estufa é muito maior do que nas áreas periféricas ou do que nas áreas rurais. Então, maior emissão de poluentes nas áreas centrais do que nas áreas periféricas. Por sua vez, a água da chuva, né, ela tem mais facilidade de infiltrar no subsolo nas áreas periféricas e principalmente nas áreas rurais do que propriamente no centro da cidade. A infiltração de água no centro da cidade é bem menor. E isso se deve ao quê? Justamente a esse concreto, justamente a esse asfalto que impermeabiliza o solo. Ou seja, impede que a água ela penetre no solo. E aí a gente vai ver até nessa imagem, né, que a quantidade de água infiltrada é muito menor, tá certo, nas áreas centrais da cidade do que nas áreas periféricas ou rurais. Isso também contribui para que nessas áreas seja mais comum nós termos o que? Enchentes, visto que, né, uma menor infiltração da água no subsolo faz com que a água tenha maior escoamento superficial. Esse escoamento superficial, em certas partes da cidade, não ocorre. Então a água acaba ficando concentrada e isso acaba promovendo aquilo que nós chamamos de inundações ou enchentes. Tá? Mas ainda, tá? Nós vamos ter maior evaporação e maior evapotranspiração nas áreas rurais e periféricas do que propriamente nas áreas centrais. Então, consequentemente, a umidade do ar também vai ser menor nas áreas centrais da cidade e isso também acaba fazendo com que as temperaturas elas acabem sendo maiores nas áreas centrais da cidade. Então, por conta disso, as áreas centrais das cidades acabam tendo temperaturas maiores do que as áreas periféricas ou também do que as áreas rurais. Por conta disso, nós chamamos esse problema de ilhas de calor. Um outro problema que nós vamos encontrar são as chamadas chuvas ácidas. Estas chuvas ácidas, toda chuva é ácida, mas chuvas com a quantidade maior de ácidos, tá? Elas acontecem principalmente nas áreas mais industrializadas do globo. Falar justamente sobre a chuva ácida é falar sobre isso, sobre a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Mas será que todos os gases se transformam em ácido? Não. Principalmente o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. São esses que vão acabar se transformando em ácidos, tá? Se misturados aos gases atmosféricos, oxigênio, nitrogênio, carbono, e também, tá certo, ao vapor de água, isso acaba fazendo com que esses dióxidos se transformem em ácidos. O de enxofre em ácido sulfúrico, o nitrogênio em ácido nítrico. Pois bem, esses ácidos, tanto o sulfúrico quanto o nítrico, eles acabam se acumulando nas nuvens. Né? E nas primeiras chuvas, eles acabam precipitando junto. E essa precipitação pode ser tanto em forma sólida, neve, pode ser tanto em forma líquida, chuvas, que é o que dá o nome a esse problema, tá? Quanto também ela pode cair junto com as partículas ácidas que estão suspensas no ar. Então, isso seria as chamadas precipitações ácidas, ou chuvas ácidas, como mais comumente é chamado. Estas chuvas ácidas, elas vão causar consequências inúmeras na superfície terrestre, sobre o problema que pode causar, por exemplo, nas pessoas ou nos animais que estão em muito tempo em contato com essa chuva, tá? Desde pequenas queimaduras na pele, tá certo? Tá? Até, se dependendo do grau de estágio, né, de convivência com as chuvas, pode ser até um pouco mais grave, né? Não é o pior dos problemas, mas é um problema. A gente vai ter também, e aí talvez sejam os problemas maiores, a deterioração de edifícios, tá? de monumentos, a deterioração de estátuas e a pintura dos veículos
quando expostas a chuvas ácidas, elas acabam sendo danificadas. A gente tem como exemplo essa estátua lá na Alemanha, tá? Como era e como ficou depois de grande contato com chuvas ácidas, tá? Não é uma chuvinha ácida que vai causar isso, mas a exposição a anos e anos e anos de chuva ácida acabou fazendo isso nesse monumento. Não podemos esquecer também que as chuvas ácidas ou a acidificação das águas, sejam superficiais, sejam subterrâneas, elas acabam fazendo com que desapareça a vida aquática. Tanto animal quanto vegetal acabam sendo duramente atingidas por esse fenômeno. Assim também como os solos. Os solos acabam ficando ácidos e a gente sabe muito bem que solos ácidos eles não são propícios para a agricultura. Não há agricultura com os chamados solos ácidos. Então, isso também se torna uma consequência das chuvas ácidas. Assim também como o envenenamento das plantas, causando grandes impactos sobre formações florestais. Né? Talvez o maior exemplo que nós temos no mundo sejam as florestas temperadas, tá? no hemisfério norte, na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que também tiveram, não foi o principal fator, mas também tiveram prejuízos grandes por conta das chamadas chuvas ácidas. Então, essas são as causas e consequências das chamadas chuvas ácidas. Lembrando, elas são muito mais comuns nos países ricos e industrializados do que propriamente nos países pobres, e principalmente naqueles que não se industrializaram. Outro grande problema, e talvez o maior de todos eles, seria o chamado efeito estufa. O efeito estufa é, sem dúvida nenhuma, o problema mais comum entre os problemas atmosféricos e aquele que mais contribui para o chamado aquecimento global. Vamos entender um pouco do efeito estufa e do aquecimento global. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global.
Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Para a gente entender efeito estufa, é necessário que a gente entenda que existe o do bem e o do mal. Bem e do mal, Aldrin. É isso mesmo. O efeito estufa do bem é aquele que permite com que haja sobrevivência, tá, na Terra, haja vida na Terra. O efeito estufa do mal é o excesso, tá? E tudo em excesso, tirando beijo e abraço, faz mal, não é isso? Eu sei, alguém deve ter pensado assim, beijo e abraço em excesso também faz mal. Depende, né? Bom, mas quando a gente fala em relação ao chamado efeito estufa do mal, é aquele que é mais cobrado nas provas de vestibular, né? Bom, falar do efeito estufa do bem, a gente fala o quê? O Sol emite raios solares, tá, para a superfície terrestre. Nem todos esses raios solares chegam até a superfície terrestre, porque uma parte vai ser impedido de penetrar na atmosfera pela camada de ozônio. É para isso que existe a camada de ozônio, tá? Para filtrar os raios solares, deixar passar aqueles que são do bem, né, e impedir aqueles que são nocivos. Esses raios solares entram na superfície, entram na atmosfera e são refletidos pela superfície terrestre. Bom, se são refletidos, vão embora? Não logo. Não logo por quê? Porque os gases atmosféricos, eles vão segurar esses raios solares por um tempo, tá? Fica aí um pouquinho mais, fica aí um pouquinho mais, fica aí um pouquinho mais, tá? E isso vai fazer com que o calor, ele se dissipe. Isso vai fazer com que o calor, ele se espalhe, tá? Consequentemente, tá, você depois de tudo isso, tá, acaba sendo emitido novamente para o espaço. Mas é bom que a gente entenda também que em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gás de estufa é absorvida por processos naturais, como a vegetação, porque dela faz a chamada fotossíntese. Até aí tudo normal, os gases contribuem para tudo isso, aliás, os raios solares contribuem para tudo isso, depois eles acabam indo embora. Indo embora, depende. Porque se nós tivermos uma quantidade maior de gases poluentes emitidos pela ação antrópica, ou seja, emitidos pela ação humana, o que é que vai acontecer? Esses raios vão ter uma dificuldade enorme de se dissipar, vão ter uma dificuldade enorme de voltar para o espaço. Então, consequentemente, vai causar um excessivo aumento da temperatura. E é aquilo que eu disse a vocês, o excesso faz mal. O excesso faz mal, tá? Esse excesso vai causar justamente aquilo que a gente viu no vídeo, né? Uma série de problemas, principalmente de saúde humana, tá? E uma série de outras consequências negativas para a humanidade. Então, a isso nós chamamos de efeito estufa do mal. Entender os grandes vilões do efeito estufa é a gente entender principalmente, né, a queima dos combustíveis fósseis, principalmente nas termoelétricas, o desmatamento, as queimadas, tá? A agropecuária feita de uma forma indevida, né? As indústrias e os veículos sem nenhum tipo de preocupação, tá certo, na emissão desses gases poluentes, nada que possa filtrar, tá? Além de uma série de outros fatores como o uso residencial, a decomposição de lixo, as refinarias, tudo isso acaba contribuindo para essa grande emissão de gases poluentes para a atmosfera. E isso vem fazendo com que haja o aquecimento terrestre. Ah, mas
no vídeo disse que da Revolução Industrial até os dias de hoje, nós só tivemos 1 grau de aumento. Em média, parece pouco, mas não é. É muito. Quem mais acaba contribuindo para isso, também nós vimos no vídeo, né? A China e os Estados Unidos da América são os 2 grandes emissários de gases poluentes para a atmosfera. Há uma preocupação com isso, claro que há, e essa preocupação ela está ligada principalmente a discussões, tá certo? Que levam a alguns acordos, a alguns tratados, que a gente vai falar nas aulas seguintes, tá? Entre eles a gente pode destacar o de Kyoto e o Acordo de Paris. São os 2 mais intimamente ligados a essa emissão de gases poluentes para a atmosfera. Bom, e para terminar, os grandes problemas atmosféricos, a gente acaba destacando aquilo que a gente chama de inversão térmica. A inversão térmica, ela se dá principalmente no inverno, tá? Nas áreas também mais poluídas, e a gente vai entender um pouco disso nessa reportagem. Voltando a falar de tempo seco, tempo poluído, né? A qualidade do ar está muito ruim nesses dias de inverno. E o tempo seco ainda, essas mudanças bruscas de temperatura, porque o inverno tá esquisito, tá ficando quente à tarde, né? E tudo isso desafia muito, né, a nossa saúde. Eu fui então às ruas para trazer um pouquinho mais de informação aqui pra gente. Vamos ver. Inverno na maior metrópole brasileira. Esse é o ar que a gente respira em São Paulo. Mal dá para ver o horizonte de tanta poluição acumulada. Mas por que essa sujeira fica assim, tão concentrada nessa época do ano, hein? A explicação começa nas mudanças de temperatura durante o dia. Olha o exemplo. No último domingo, dia 10 de julho, os paulistanos acordaram e estava fazendo 8,4 graus. Durante a tarde, os termômetros chegaram a 27,7 graus. Ou seja, em algumas horas, a temperatura subiu quase 20 graus. E à noite, claro, deu uma refrescada boa. E aí, olha o que aconteceu com essa variação grande de temperatura. O calor que ficou retido na superfície durante o dia se perdeu rapidamente à noite. E aí, quando amanheceu, o ar bem pertinho da superfície acabou ficando mais frio do que nas camadas mais altas. É exatamente o oposto do que acontece normalmente, por isso é a chamada inversão térmica. O problema é que nessa situação o ar mais quente impede o ar mais frio, que é mais pesado, de circular. E é nessa camada de ar frio, mais perto da superfície, que a poluição vai ficando acumulada. Não consegue se dispersar. Ela faz como se fosse uma redoma e evita a dispersão dos poluentes. Eles ficam retidos por mais tempo nas camadas mais baixas, né, da atmosfera. Se o tempo estiver seco, então, pior ainda. Juntando as duas coisas, é como se você tivesse com a porta escancarada para as infecções respiratórias. Justamente agora também que a gente vai sentindo a cada dia o ar mais seco em grande parte do país. Dá uma olhada como é que está a situação agora em Cuiabá. Por aqui não chove bem desde abril, junto com as altas temperaturas que nos períodos mais quentes do dia chegam a passar dos 30 graus. Fica difícil suportar o resultado dessa conta, baixa umidade relativa do ar. A umidade chega a ficar na casa dos 20%, muito baixa. Quando a gente anda muito no sol, né, aí sim a gente fica ofegante, a respiração, né, e a boca seca muito. Falta de ar, cansaço, realmente o corpo sente. O trabalhador traz ventilador para o centro da cidade, se protege do sol com manga longa, mas da secura é mais difícil escapar. Fica tonto, né? Fica com dor de cabeça e é obrigado até a parar o serviço e ir para casa, tomar medicação e descansar. Nessa época do ano, a gente tem muito pouca chuva e a gente tem também a umidade que vem da Amazônia que não chega até nós. Nós estamos numa depressão e circundada por planaltos, como por exemplo a Chapada dos Guimarães. E é isso aí então faz com que a ventilação na cidade seja menor. O único jeito é se hidratar. Água mineral. Bem, pessoal, a inversão térmica funciona de que maneira? Durante a noite, independente de qual for a estação do ano, o ar frio, por ser mais denso,
ele dorme embaixo, próximo da superfície. E o ar quente, por ser mais leve, ele dorme em cima, tá? Por ser mais leve, ele acaba subindo. Isso durante a noite, independe se é verão ou se é inverno, o ar frio embaixo durante a noite, o ar quente em cima. Porém, em dias normais, o que acontece? Os raios solares, eles descem, são refletidos pela superfície e eles começam a aquecer o ar frio. Esse ar frio, ao aquecer, ele fica mais leve. E ao ficar mais leve, ele sobe. Tá? Durante o dia, ele acaba subindo. O ar quente que dormiu em cima, ele acaba ficando com temperaturas menores do que o ar que está sendo aquecido embaixo. Então, ele vai resfriar. E ao resfriar, o que acontece? Ele fica mais pesado e ele desce. Pronto. Isso acontece nos primeiros dias de manhã. Quem já acordou cedo para caminhar, por exemplo, vê que o ar é mais puro, justamente por causa disso. O ar frio aquece, sobe. Chega lá em cima, esfria, desce. Aquece, sobe, esfria, desce. E isso acontece durante todo o dia. A esse fenômeno nós chamamos de convecção do ar. Isso explica porque quando às vezes tem muitas nuvens, o ar está muito úmido, chove. E a gente chama essas chuvas de chuvas convectivas. Ok? Isso é bom para dispersar os poluentes, porque os poluentes que estão suspensos na atmosfera, devido à convecção, eles acabam sendo jogados para o espaço, varridos para o espaço. Isso é o que acontece durante uma situação normal. Porém, nos dias de inverno, nós vamos ter a chamada inversão térmica, ou algo invertido do que normalmente acontece. O que é que ocorre na inversão térmica? Bom, de noite, o ar frio dormindo embaixo, o ar quente dormindo em cima. Porém, os raios solares de inverno, que são bem mais fracos, digamos assim, tá? Eles não conseguem aquecer rapidamente o ar frio. Então, o ar frio que está embaixo, ele vai demorar para aquecer. E se ele vai demorar para aquecer, ele vai demorar para subir. Tá? O ar quente que está em cima, ele resfria, não tem nada a ver com isso. E como ele resfria, ele vai ficar pesado. E se vai ficar pesado, ele desce. Só que não está havendo convecção, porque esse ar frio aqui embaixo não sobe. Resultado, o ar quente resfria e desce. E empurra para baixo tudo o que ele encontra na atmosfera. Quando ele só encontra nuvens, beleza, tranquilo, neblina. Por isso que acontece nos primeiros horários da manhã, a neblina, né? Então, resultado, são nuvens que descem. A gente fica literalmente andando nas nuvens. Porém, o problema é quando, além das nuvens, você tem uma grande quantidade de poluentes, né? E esses poluentes acabam sendo empurrados para baixo junto com as nuvens. Aí a gente vai ter uma neblina de poluentes. Se você preferir, uma neblina de fumaça. Ou, se você... Não é uma questão nem de preferência, é uma questão de você ter que saber que os ingleses chamam isso de smog. E smog, smoke, fumaça, fog, neblina. Então, neblina de fumaça. É isso que a gente está vendo na imagem. É assim que as cidades ficam, tá certo? Com uma grande neblina de fumaça. Gente, você passa a mão no vidro das varandas desses prédios, nossa, a sua mão fica preta de fuligem. Isso é o que a gente chama de inversão térmica. Isso é muito comum nas áreas altamente poluídas. Bom, queridos, essa foi a aula de hoje. Nós ainda falamos de alguns impactos ambientais das próximas aulas, tá? Beijo para vocês. Saúde e paz para vocês e para a família de vocês. E aquele abraço de Wakanda, aquele abraço do Negão. Tchau, tchau, galera. Um beijo.